Olá, pessoal. Eu sou a Renata. Eu sou o Tomás. E eu sou o Renê. E sejam bem-vindos ao Bento Canal. Hoje, nós vamos responder uma pergunta importante. Será que Jesus Cristo ressuscitou ou não? Com certeza ressuscitou. Porque se não tivesse ressuscitado, isso aqui tudo não ia ter sentido nenhum. O que você acha, Tomás? Podia fechar a lojinha, né? Podia fechar. Parar esse canal, parar todos os trabalhos que existem, né? Mas tem uma leitura que vai ajudar a gente a refletir. Está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá, versículo 12. Começa no versículo 12 e vai até o 28. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Olha aí. Já começa a responder. Só o primeiro versículo já deu uma boa resposta. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Assim seríamos também considerados falsas testemunhas de Deus, porque testemunhamos contra ele que ressuscitou Cristo, a quem de fato não ressuscitou, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Se de fato os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória, e ainda estáis nos vossos pecados. Muito bem, o que nós temos aí, né, nesse texto aí? Quais são os pontos importantes para responder a nossa pergunta aí do tema central? Bom, a gente está gravando esse vídeo aqui perto da Páscoa, e a Páscoa para a gente é a festa mais importante. Dentro da religião católica, a Páscoa é a festa litúrgica mais importante que a gente tem. E ela não é a mais importante à toa. Então a gente começou o vídeo falando o quê? Que se não fosse a ressurreição, nada disso aqui faria sentido. E quando a gente fala isso, é verdade. O ponto alto da nossa fé, o centro da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo. Interessante isso, Renê, porque acho que muita gente acaba vendo o Natal, né, como a festa mais importante, porque é um momento que reúne família e não sei o quê. É uma data que virou uma data comercial também, então tem todo um clima que é criado, né, por conta do Natal, e às vezes os próprios católicos acabam vendo o Natal como um período mais importante ali, como a data mais importante, sendo que não é, né? Por mais que seja importante, a Páscoa é o ápice da nossa fé, é o momento crucial ali para tudo fazer sentido, né? E, na verdade, tudo que a gente celebra é celebrado à luz da Páscoa, inclusive o Natal. O Natal só é importante e tem sentido porque Deus ali se faz homem, mas ele se faz homem com um objetivo, que é o quê? Depois de ter o sacrifício e ser sacrificado pelos nossos pecados. E por fim ele ressuscita e vence a morte. E com isso a gente também vence a morte junto com ele. Ele abre pra gente aí as portas do céu. Tudo que a gente faz, tudo que a gente celebra durante o ano na igreja remete à Páscoa, ao mistério da Páscoa. Inclusive no começo do ano tem aquela leitura das datas, né? De como todo o calendário vai ser organizado. Mas para isso funcionar é importante que a gente tenha em mente o seguinte, né, que é o que a gente falou desde o começo aqui dessa conversa. A ressurreição ela aconteceu, e ela aconteceu realmente na história. Né? Porque não é uma ressurreição simbólica nem nada, né? Porque hoje em dia até querendo falar, não, Jesus ressuscitou nos nossos corações, não, a ressurreição foi só os apóstolos lá que se animais, mas não foi assim. Jesus realmente ressuscitou, ele estava morto e o túmulo está vazio. Né, e uma coisa que a gente pode falar, né, porque naquela época os túmulos eram fechados com uma pedra muito pesada, né? Precisaria, para o corpo deles ser roubado, por exemplo, né, teria que ter muitos homens ali para afastar aquela pedra e tirar aquele corpo, ou seja, não sairia dali escondido. E na missa de Ramos a gente fez essa leitura. Né? No final da leitura, né, o Plácido destaca um grupo de guardas para cuidar do túmulo. Então, assim, não é só entrar lá e roubar. Né? E tem uma série de outras coisas que a gente pode levantar, né? Porque pensa, se os discípulos tivessem sumido com o corpo, todos eles morreram em martírio, quase todos, né? Mas todos eles tiveram uma vida muito difícil depois. Então é muito difícil você pensar num monte de gente
que por uma mentira entregou a vida. Então, é isso, um comentário não tão teórico aí sobre o assunto, mas o que, não sei, né, para mim que vivo a fé, que já tenho essa escolha feita, é muito impressionante o quanto é surreal essa entrega que teve dessas pessoas, né? E como tudo isso pode ser mentira, né? Como que a gente pode ainda se questionar, será que ressuscitou mesmo? Será que não é uma história que estão contando há milhares de anos para poder manter aí uma mentira, né? A igreja, assim como muita gente questiona. Mas é um negócio absurdo de como essas pessoas morreram, né? Tem vários vídeos na internet que a gente vê como os apóstolos de Cristo morreram. Meu, é um negócio surreal e que ninguém hoje talvez teria a mesma coragem, o mesmo ímpeto ali de buscar, de dar a sua vida por conta de dizer, olha, eu sou cristão, eu acredito em Cristo. É um negócio muito surreal, né? Porque para ser uma história, tinha que ter cuidado com tanta gente, ser uma história tão bem bolada, que era mais fácil o cara ressuscitado que dar certo essa mentira. É verdade. Porque teve vários fatores, por exemplo, os guardas, né? Vamos supor que não fosse os discípulos, os guardas roubaram o corpo, né? Ali depois da morte de Jesus, né? Estaria na posse do Estado ali, né? O corpo de Jesus. Tudo que eles precisavam fazer era pegar o corpo de Jesus e falar, olha aqui, ó, tá aqui o corpo. E o cristianismo teria morrido ali, acabou. Mas não, o cristianismo dali, ele cresce. E a gente percebe que o cristianismo cresce ali porque aqueles apóstolos se encontraram com o Cristo vivo. Porque quando ele morre, tá todo mundo ali com medo, todo mundo sem esperança, né? Tudo deu errado. Tudo deu errado. Talvez até esse questionamento tenha passado pela cabeça deles, né? Tipo, a gente acreditou em tudo que ele falou. Ele era o herói. Né? Ele era o herói ali, talvez na cabeça do... Né? Porque hoje é fácil pra gente imaginar tudo, porque tudo já aconteceu, né? Mas lá na época, imagina a cabeça dos apóstolos, quando ele foi crucificado, morreu sepultado. E aí? Né? Pensa, como que você vai conseguir continuar acreditando naquilo? E pensa, quando a primeira anunciação do anjo lá que ele ressuscitou, é para quem? Para as mulheres. Mulher naquela época não servia como testemunha, do ponto de vista jurídico. Se o cara fosse inventar uma história mesmo sobre isso, botava Jesus para aparecer, sei lá, no meio da praça. Pro Pilatos de novo? Sei lá, pro Pilatos, para qualquer um desses caras aí. Mas não, a narrativa ele aparece para as mulheres. E aí elas vão lá e chamam os apóstolos. Isso, exatamente. Se você pegar os evangelhos, foram escritos por pessoas diferentes e em lugares diferentes. Né? E você vê que não é em tempos diferentes. E você vê que não é combinado, porque por mais que eles contem a mesma história, você vê que nos detalhes eles não são iguais. As narrativas dos evangelhos não são iguais. Sim. Mas você vê que a parte fundamental de fé, né? Eles estão escrevendo uma coisa. Então, assim, quem escreveu, na hora que escreveu, estavam contando o mesmo fato. E cada um estava num lugar, né? Isso. Então, assim, essa história de que a ressurreição não aconteceu, no ponto de vista histórico, não se sustenta. Assim, Jesus ressuscitou ali. E ressuscitou na história. E aí, desse fato, que decorre tudo. Então, tudo que a gente faz hoje só faz sentido porque ele ressuscitou. Né? Essa história que Jesus só ressuscita no coração, na cabeça, nos ideais, se fosse só isso, cara, eu não precisava de igreja mais. E onde ele está enterrado? Né? Na cabeça dessas pessoas. Estou falando dessas pessoas, ele só ressuscitou no nosso coração. Então está enterrado em algum lugar, né? Sim. Então aconteceu aí algum erro aí na história também. Algum problema. E aí não faria sentido. Outro ponto. Quando os evangelhos foram escritos, era só uma diferença de tempo, mas ela era curta entre as pessoas e todas elas estavam vivas? Ou tipo, um escreveu e 3 dos evangelistas já estavam mortos? Os evangelhos... Essa diferença de tempo. Os evangelhos são escritos no primeiro século, né? Uhum. Então quem escreveu ou conviveu com Jesus ou conviveu com alguém que conviveu direto com Jesus. Necessariamente. É tudo antes do ano 100. Eles são escritos. Aí se você pegar o pessoal que é biblista, eles vão conseguir achar semelhança entre os evangelhos, de alguém que lê um trecho do outro, mas aí é uma discussão mais da literatura da Bíblia mesmo. Agora, pensando num período de tempo, no primeiro século foi escrito ali. Então quem escreveu ou viu o fato acontecer, ou viu direto com os apóstolos que viram o fato acontecer. E essa questão, né, da ressurreição, né, já que a gente está vendo aí que ela realmente aconteceu, né, que Jesus Cristo ressuscitou, e como você falou, né, ela abriu o
caminho aí para o cristianismo. E a gente é sustentado por isso, né? Sim. E como que a gente faz, né, para manter acreditando nessa ressurreição? Como católicos, né? Como que a gente mantém, né? Perpetua isso, né? Faz isso continuar. Faz isso continuar, a gente se mantém acreditando nisso e acreditando, inclusive, né, que daqui em diante a gente vai ter vida eterna. Então, basta a gente pegar assim a diferença. Então, antes, a Páscoa já existia, né? De Jesus. Você tinha a Páscoa dos judeus. Uhum. E qual era o sentido da Páscoa dos judeus, né? Que o povo se libertou da escravidão do Egito. Então, eles lembram esse fato, comemoram essa libertação. É uma libertação na história, uma libertação incompleta, para pensar. Essa libertação se completa com Cristo. Então, Cristo não liberta a gente só de uma opressão humana. Ele liberta a gente da morte. Então, Cristo é o sacrifício definitivo. Então, por isso que depois de Jesus, não faz sentido o sacrifício que aconteceu antes, né? O que a gente tem na missa ali é o mesmo sacrifício acontecendo e acontecendo e acontecendo. Mas é um sacrifício só que é definitivo. Você não precisa de outro sacrifício mais para nada. Então, com esse sacrifício, com a sua ressurreição, ele abre as portas. Então, assim, todos nós agora, né, podemos também ressuscitar em Cristo. Né? Então, essa vida aqui é uma caminhada que agora tem um sentido do quê? Se Cristo ressuscita dos mortos, ele abre essa porta para a gente. A gente também um dia vai ressuscitar, como Cristo ressuscitou. Mas para chegar a isso, a gente também, né, tem que seguir alguns preceitos, né? A gente tem que saber perdoar. Talvez até puxar um gancho, tipo, o que os apóstolos fizeram e o que a gente pode fazer hoje. Cristo ressuscita, né? E ele vai aparecer para os apóstolos. A reação dos apóstolos ali, que eu falei, né? Eles já estavam meio desesperançosos. Depois Jesus morreu, e agora? O que vai ser da gente? É uma loucura, né? O que vai ser da gente, né? Mas Cristo aparece para eles, né? E a primeira reação deles é ficar assustados. Né? Tanto é que depois, quando eles vão contar para Tomé fala: não é possível, só acredite se eu fez. Né? Que é quando... Você vê as marcas dele. Né? Isso, tocar, né? Ele fala, isso é importante, né? Ele faz questão que o Tomé toque nele, para mostrar que ele é um corpo. Que ele tem um corpo, ele ressuscitou de verdade. Isso muda todo o jogo, porque todo aquele povo que estava sem esperança, a partir daquilo ali se anima. Né? E aí que a igreja começa ali a se formar. Então, essa alegria que a ressurreição traz, dá o início da igreja e chega na gente até hoje de alguma forma. E a gente também está aqui na igreja. Né? Essa alegria tem que contagiar a gente hoje, da ressurreição. E acreditando, né, que um dia a gente também vai chegar nessa ressurreição, né? Vai ter a morada na vida eterna. Isso. Vocês conhecem um livro que chama O Senhor dos Anéis? Todo mundo conhece, né? Mesmo quem não leu. Sim. O autor do Senhor dos Anéis se chama Tolkien. Tolkien, além de escrever O Senhor dos Anéis, ele era uma pessoa muito cristã. Ele era católico também. Quando ele escrevia os textos dele, ele tinha um conceito muito, muito legal. Chama eucatástrofe. Bonito. Eucatástrofe. O que é eucatástrofe? Eucatástrofe é aquela intervenção. Quando tudo está muito ruim na história, acontece alguma coisa, alguma intervenção mesmo que divina, e o jogo vira. Se você leu ou assistiu O Senhor dos Anéis, você vai ver que eles estão lá, todo mundo guerreando uma hora, e as duas pessoas mais fraquinhas da história, que é o Frodo e o Gollum, vão para a beira do vulcão e começam a brigar. Então, tem tudo para dar errado. E naquela briga, que tem tudo para dar errado, que acaba tudo se resolvendo, na verdade. E todo caminho até ali, né? Se você não assistiu, spoiler. Onde a gente fala sobre isso. O Senhor dos Anéis é uma obra muito cristã, né? E traz muito essa ideia de que a providência divina, ela age nos mais fracos, né? A questão que ele fala, eucatástrofe, é essa ideia de que há uma quando tudo está muito ruim, acontece algo, uma intervenção divina, algo externo que muda o jogo. E ele escreveu algo legal, que é a frase aqui, ó. O nascimento de Cristo é a catástrofe da história do homem. Porque quando Jesus nasce, né, o jogo vira, né? Deus se faz homem e vem até a gente. E a ressurreição é a catástrofe da história da encarnação. Então essa história começa e termina em alegria. E é justamente essa alegria que eu acho que depois do susto,
essa alegria que os discípulos sentiam, e é essa alegria que a gente tem que carregar até hoje. E que eles fizeram chegar até hoje, né? Isso. Inclusive, porque acho que é um trabalho todo gigantesco, inclusive, de começo, né? Porque imagina lá, é igual eu estava falando, quando Jesus morreu, imagina como o pessoal ficou. Porque hoje é fácil, entre aspas, é fácil para a gente acreditar, né? E Sim. a gente pega, lê, vê tudo que aconteceu. Mas imagina na época, né? Então, como que os discípulos se fortaleciam ali, junto com os outros, além dos apóstolos, né? Que eram aqueles que estavam mais próximos. Como que eles entre eles se fortaleciam e mantinham essa fé, mesmo Jesus ele tendo morrido, mesmo numa incerteza talvez que passasse pela cabeça deles. E a partir da ressurreição, a partir dessa alegria, que isso veio e confirmou tudo, né? Uhum. E aí ficou, entre aspas, também, bem entre aspas, mais fácil, porque na verdade ali começou todo o trabalho, né? De ir para os lugares para evangelizar, de sair por todas as terras e tudo mais. Como que os discípulos faziam isso, ou como eles desenvolveram a nossa fé para chegar até hoje, e como a gente pode continuar isso? Até porque tem bastante tempo, né? Muitas histórias de 10 anos atrás a gente nem lembra mais. E essa é uma história com mais de 2000 anos, né? Porque acho que essa dinâmica de morte e ressurreição acompanha a gente na história desde então, né? Aí outro autor agora, né? Que é o Chesterton. Ele dizia o quê? Que o cristianismo, ele morreu e ressuscitou várias vezes durante a história, se você for pensar. A gente teve momentos difíceis e momentos bons. Teve sempre essa alternância. Ele disse que o quê? O cristianismo morreu várias vezes durante a história. E ele sempre ressuscitou. Porque ele tem um Deus que sabe sair da tumba. Que é Cristo. E isso é o inédito, né? Porque assim, isso é uma coisa bonita da nossa religião, né? A gente tem um Deus, né? Que está lá, ele é todo poderoso, ele é Deus. Mas ele olha pra gente, por amor, a primeira coisa que ele faz, ele se faz homem. Ele não precisava fazer isso. Ele é Deus. É a primeira coisa, ele se torna homem. Com toda a fragilidade que a gente tem. Ele assume a nossa natureza. Depois, ele vai o quê? Ele vai se sacrificar por nós. Porque a gente não merece isso. Por mais que a gente se esforce, a gente não merece o sacrifício de Cristo. Ele faz por pura graça. Por isso que é o sacrifício perfeito. E por fim, ele vence a morte. Ele ressuscita. Então essa dinâmica se perpetua até hoje. Pergunta, né? Para a gente continuar firme, acreditando que, né, o que Jesus pregou para que a gente tenha a entrada nessa vida eterna. A gente trabalha para isso, mas como uma certeza de fé, uma verdade que a gente já entendeu, tá? E aí, como que a gente sustenta isso? Com a ressurreição de Cristo, ele dá uma coisa pra gente, que é a esperança. Né? Então, a gente tem a esperança de um dia estar ao lado dele, que aconteceu com o ladrão na cruz. Né? O ladrão pede para que Jesus o acolha no reino dele. Jesus fala, ó, ainda hoje estará comigo no reino dos céus. A gente é muito do ladrão. Né? O ladrão tinha os pecados dele, a gente tem os nossos. Mas, mais forte que o nosso pecado é a graça de Deus. Então, se a gente está disposto a acolher essa graça, e aí sim, viver uma vida conforme Cristo ensinou, né? E aí, dentro da fé da igreja, aí sim a gente pode pedir para Cristo para que a gente esteja do lado dele lá no reino dos céus. Né? Mas não é por nosso mérito, né? É tudo pela graça de Cristo. Né? Porque ele se deu em sacrifício. É nada que eu faça aqui consegue pagar o que Cristo fez pela gente. Então, o que eu faço, as obras que eu realizo aqui nesse mundo, por bem, e que vão aí pavimentar aí meu caminho até o fim dessa vida, e se Deus quiser, o céu, né, são reflexos dessa fé e dessa graça que Deus me dá. Eu por si só, não tenho forças. É a graça de Cristo e o sacrifício e a ressurreição dele que permitem que a gente chegue aí nesse final. E é a vida dos santos, de vários santos que a gente conhece. Eles seguiram esse caminho, né? E aí a gente tem a certeza que eles chegaram. Sim. Todos eles passaram aí pela morte e estão no céu, eles estão em Cristo. Porque assim como Cristo ressuscita e vence a morte,
Ele permite também agora que eles estejam lá com ele. E aí, né, nesse caso, vale até destacar, né, porque esses santos são pessoas comuns como a gente, né, muitos sofreram, muitos não acreditaram em Deus no primeiro momento. Demoraram a acreditar a vida, né, quase uma vida inteira. Muitos viveram, a gente pode até, Santo Agostinho, por exemplo, viveu a maior parte da vida dele no pecado, né, e hoje ele é um doutor da igreja, né, ele chegou lá. Porque foi o que você falou, né? Pela graça de Deus. A graça alcançou ele, de alguma forma. Pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes, santos que a gente nem conhece, pessoas que no leito de morte vão ali se encontrar com Deus e vão estar com Cristo no céu. Vão participar dessa ressurreição de Cristo. E é isso que dá esperança pra gente. Ó. Essa é a esperança da ressurreição. De que Deus nos dá isso como um presente. Eu tenho que fazer aqui a minha parte nas minhas ações, né? Como uma pessoa que tem fé. Né? Mas tudo isso é obra da graça de Cristo, né? Desse presente que ele nos dá. É graça, né? É graça. Não... E é de graça. Exatamente. Cada vez mais a gente vê beatificações acontecendo. E eu acho que isso também fortalece essa crença, né? Da gente acreditar cada vez mais que esse lugar da ressurreição existe. E ainda dentro dessa questão da vida dos santos, né? A gente olha para os santos, seja pela imagem ou conhecendo as histórias deles, e a gente pensa em pessoas que a gente nunca viu, né? Pessoas antigas, é um senhorzinho, é uma mulher, às vezes mais jovem, ou também idosa. Né? E aí, então, mas onde eu quero chegar? É que assim, a gente sempre, parece que a gente enxerga a questão de buscar a santidade, de viver uma vida em busca da vida eterna, de viver os valores de Cristo, né, aquilo que ele ensinou, como uma coisa distante. E não é, né? Na verdade, dentro do que a gente vive, dentro dos nossos dias de hoje, como você falou, existem beatificações acontecendo. Ou seja, tem santos, né, possíveis santos vivendo ali com a gente o tempo inteiro, e a gente às vezes não se liga que, olha, a fé continua, né? Ela continua acontecendo, né? Em cada ano, em cada época, vai ter ali santos, pessoas que estão vivendo a santidade, perpetuando a ressurreição de Cristo, né? Falando disso para outras pessoas, entregando suas vidas, às vezes de maneira mais radical ou menos radical, mas entregando a sua vida por uma graça que a gente tem, que é um presente de Deus, justamente pela fé, que foi passada de pessoas para frente, para gerações para frente, inclusive com os exemplos dos santos, e isso, na minha opinião, é uma das coisas que faz, como você mesmo disse, faz a gente acreditar, né? Porque, olha só, tem gente dando a vida por isso, né? Teve o Carlos Acutis lá, fez um trabalho na internet, né? Jovem, né? E faleceu. E o testemunho que ele deu, mesmo jovem, e é contemporâneo, isso aconteceu agora. Os pais dele, né, participaram da beatificação. Exatamente. E aí daqui, sei lá, 50, 100 anos, outras pessoas vão estar olhando para o Carlos Acutis, né, e pensando, olha só, né, o jovem fez isso, como se fosse uma coisa distante. E lá naquela época também vão ter pessoas vivendo, lendo a Bíblia, testemunhando, falando da ressurreição de Cristo. Eu acho muito impactante isso, sabe? E é difícil você imaginar que uma mentira tenha durado tanto tempo. Então, exatamente. E aí, por isso que eu acho que a gente deveria, como católicos, prestar mais atenção nisso, né? Que a ressurreição, ela está acontecendo, né? O valor dela continua sendo presente na nossa vida o tempo inteiro e às vezes a gente não percebe, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque é para a gente prestar atenção no dia a dia, né? Que o valor da ressurreição, o significado que ela tem, pode mudar a nossa vida. Tem que pensar naquela dinâmica dos discípulos. Quando eles fazem um encontro com Cristo ressuscitado, eles vão de homens medrosos, assustados e desanimados, para realmente apóstolos, evangelizadores animados e dispostos a dar sua vida por aquilo. Acho que a palavra é essa, né? O encontro com Cristo com Cristo. Acho que o encontro ressuscitado causa isso na pessoa. Isso foi importante lá para os apóstolos e é importante para a gente até hoje. Essa alegria da ressurreição é a mesma alegria. E a gente tem que carregar ela. Tem que ser uma marca do cristão essa alegria da ressurreição.
Eu vejo a missa, né, a gente sabe que é o sacrifício, né, é quando ela acontece ali. Mas a missa também é a certeza da ressurreição, né? E aí, às vezes, a gente fala, né, eu já falei isso várias vezes, quando mais jovem também, não que eu seja velho, né, esses dois aqui são muito mais velhos que eu, mas eu já falei, nossa, a missa é uma chata, né, não sei o quê, tem que fazer essas coisas na igreja é chato, não sei o quê. E a gente não vê o valor, né? A gente não vê a alegria que existe ali em tudo aquilo que está acontecendo, o sacrifício e a ressurreição, né? Sabe? A missa é a parte principal de tudo. É a melhor parte de tudo e a parte principal é onde tudo se resume, é onde tudo que a gente vai lá e a gente precisa ir todas as vezes para ver e lembrar e tentar entender. E se ainda não chegou em mim essa graça, né? Se ainda não foi alcançado, se ainda não tive um encontro com o Cristo ressuscitado, eu preciso ir em todas as missas, porque pode ser que seja na próxima, onde eu vou ter esse encontro, né, com Deus. E esse caminho, né, de acreditar na ressurreição, de olhar para a ressurreição, né, como algo bom, ou até, né, muitas pessoas falam assim, é loucura, né, a cruz é uma loucura. Mas é porque eu percebo que as pessoas acham que nesse caminho de Jesus Cristo tinham que ter sua felicidade. E aí a gente percebe que para chegar à vida eterna, né, a felicidade, a alegria e a dor, elas estão juntas, né? E a gente precisa perceber isso na nossa vida. Eu acho que quando o caminho está muito feliz, né, que você joga coisas fora só para continuar feliz ali, eu acho que é aí que a gente tem que suspeitar. Sim. Porque esse caminho não é o caminho da vida eterna. Até porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o 100% homem é 100% homem mesmo. Ele tem a natureza humana ali 100%. E por isso que ele carrega as nossas dores. Então, a vida dele ali, principalmente o final da vida dele ali, foi de sofrimento. Mas ele carregou os nossos sofrimentos. Né, num grau ali muito maior. Né? Mas ali é um reflexo da nossa natureza. A gente sofre também. Né? E aí que entra a esperança. Porque os sofrimentos dessa vida não são nada comparado à alegria da ressurreição. Mas quando a gente tem a esperança e a gente vive essa alegria da ressurreição, né, a gente consegue entregar esse sofrimento para Deus, a gente consegue passar por ele, sabendo que há um propósito maior. Mas eu tenho no meu coração aquela alegria de que Deus, né, na sua graça, preparou algo muito maior para mim. E aí que a ressurreição entra, e por isso que ela é tão importante. E dentro daquela alegria, sempre lembrar, né, que a gente vai ter uma cruz para carregar Todo de qualquer mundo. maneira, né? Todas as pessoas. O que é importante? Que a gente sempre viva essa ressurreição com alegria. A mesma alegria que inflamou ali os apóstolos, nos inflame também para que a gente siga na nossa vida. Com essa mesma esperança. Com a mesma esperança. Bom, e com isso a gente vai encerrando a nossa conversa. A gente deseja aí uma feliz Páscoa para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, siga a gente aí nas redes sociais, né? Sempre Bento Canal. E até a próxima. E até a próxima. Até a próxima no Bento Canal.